E aí agora a economia, essa pseudociência que hoje domina as universidades, para mim toda a economia é pseudociência. Mas colocar toda a economia dentro da pseudociência, né, sendo que você tem dentro de alguns parâmetros, né, de demarcação científica, alguns que colocam critérios do próprio charlatanismo, né, de tentar enganar as pessoas, dissuadir do correto, você dizer que toda a economia, tudo que se produz é pseudociência, uma afirmação muito forte, hein? Pra não dizer logo errada, né? Mas assim... Quanto que é 2 quilos de tomate mais 2 metros de tecido? Não faz sentido a pergunta. A conclusão segue as premissas, né, gente? Gente, é uma visão tão ingênua de lógica que eu fico aqui abismado. Eu tô aqui sem saber direito o que falar. Causa não explica nada. Carlos Alberto, eu vou me matar aqui na tua frente. Ah! Ai, gente, só o pessoal da bolha vai entender a referência. Olha, vamos partir do básico aqui, né? A última coisa que ele começou a dizer. Quer dizer, então, que pro Gustavo, para você recorrer à causalidade, você tem que esgotar toda a cadeia causal que você está investigando? Isso nenhum aristotélico defendeu, sabe-se lá em quantos milênios. Nenhum! Então, assim, tem muita coisa aqui que o Gustavo teria que ler para se atualizar mais, porque, gente, agora o Miorin, assim, perdeu uma chance de ouro para conseguir mostrar que o Gustavo Machado tem essas deficiências e que as várias teses que ele estava tentando sustentar aqui não passam em um exame mais aprofundado, tá? Com relação a outro tema, desculpa, Miorin, mas esse é um ponto realmente, a característica histórica do Mises, e histórico aqui não significa que as suas preposições não possam ser usadas na história, né? Mas ele procura criar um sistema que não é um sistema válido para essa sociedade que a gente vive hoje, ou para aquela, mas que ele acredita decorre da própria ação humana, das próprias características do homem, né? Esse é um exemplo excelente, porque uma coisa central que o Mises faz toda hora, mas não só ele, vários autores, mas central é o quê? É tirar aquilo que é historicamente específico. Você está justificando uma sociedade historicamente específica, essa que nós vivemos, né? Onde tem compra e venda de ações, onde tem juros de forma universal, sistema bancário, a lucratividade regendo toda a estrutura da sociedade, trabalho assalariado, vínculos indiretos entre as pessoas, precisa de comprar e vender, inclusive para trabalhar você precisa comprar e vender, não é mais um vínculo direto. Então você retira todas essas características específicas e pega o elemento mais geral para falar, tá vendo? Isso sempre existiu. E esse é um caso. Existe milhares de trabalhos, literalmente milhares de trabalhos, que mostram que a relação que os homens, a propriedade, ela é de fato universal no sentido de que você precisa se apropriar do que existe para poder viver. Nesse sentido, é evidente. Mas a forma que nós temos hoje não é como nós apropriamos as coisas para viver. Nós apropriamos a partir de uma forma que tem a sua faceta jurídica da propriedade privada, que é uma forma específica que separa o uso da propriedade. Tanto que eu tenho o título de propriedade da coisa, eu posso ter o título e não usar. Isso é tão importante que para quem quiser aprofundar sobre o tema, eu remeto, por exemplo, a toda uma ampla discussão que existe sobre a consolidação do verbo ter, em todas as línguas indo-europeias, por exemplo. Tá, eu quero só destacar algumas coisas bem interessantes antes de comentar o mérito da questão, né? O Gustavo Machado tem uma retórica excelente, né? E eu acho que, ao contrário do Miorin aqui, ele se deu melhor um pouco mais pela estratégia, mas até mesmo pela forma de se expressar. Eu acho que todo mundo deve estar comentando isso, né? Eu vi alguns vídeos já reagindo ao assunto, né? Alguns comentários de alguns amigos meus bem próximos. Mas eu vou fazer uma ênfase aqui em uma coisa muito interessante, né? Quando a gente estuda oratória, né? Coisas que são desenvolvidas desde muito cedo, né? Até em Aristóteles. Você percebe que é muito importante você saber o que você enfatizar em uma frase. Seja pela sua gesticulação, seja pelo tom da voz. E o Gustavo Machado controla isso, assim, perfeitamente. No sentido de que quando é pra dar um destaque, você muda, inclusive, o ritmo da fala, né? Ele tá falando, sei lá, sobre o Mises, então ele vai fazer uma frase de efeito, ele para, e ele faz, sabe, como se fosse em câmera lenta, e faz a ênfase com a mão e não sei o quê. Isso tudo ajuda o ouvinte a entender, olha, ele quer que a gente preste atenção de tudo que ele tá falando, ele quer que a gente preste atenção aqui. Em contrapartida, o Miorin parece que tudo é muito explosivo, tudo muito importante, né? Então, e aqui isso aqui não tem nada a ver com o mérito da questão, tá? Não faz a menor diferença, assim, se tá certo ou errado. Mas pra audiência, pra você cativar um ouvinte até o fim, se você fala sempre num tom como se tudo fosse um grande absurdo, ou se tudo fosse, sei lá, muito trivial, sabe? Fica um pouco panfletário, apesar da sua mensagem não ser panfletária. Então, se você dá muita ênfase em tudo e fica falando o tempo todo, assim, sabe? Acaba passando uma mensagem muito de, sabe, a gente não sabe muito em que prestar atenção, né? E principalmente se a gente não consegue entender claramente qual que é o raciocínio, né? Eu percebo que o Miorin, ele tem uma característica de ele dar várias informações, né? E às vezes ele abre um aposto explicativo, como se fosse um parênteses, né? Que tá dentro daquele assunto da oração principal que ele começou lá atrás, né? Quem sabe português sabe o que eu tô falando. E aí lá na frente ele retoma aquilo que ele começou logo no princípio. Então isso acaba atrapalhando a ordem do entendimento das coisas, né? Isso acontece várias vezes aqui, várias vezes. Então, como estratégia retórica em debate, né? Quando você tá conversando com uma audiência, você se tornar compreensível, assim, é quase tão importante quanto você estar certo.
né? Então, às vezes, é até mais importante, assim, no sentido de que o que adianta você estar certo e você não conseguir, né, mostrar claramente que você está certo. Então, o Gustavo Machado, apesar de aqui eu discordar nesse debate muito mais do Gustavo do que do Miorin, ele, por essas estratégias, acaba se dando muito bem, né? Então, aí vamos comentar agora o que ele está falando aqui e eu já retomo. É que como esse termo, ele só surge muito recentemente em praticamente todas as línguas. Aqui vou falar sobre uma coisa, eu não vi ninguém ainda comentando sobre isso, mas para mim parece que o Gustavo ele vai começar aqui a enunciar um tipo de falácia linguística, tá? Existe um assunto muito discutido na linguística, que eu acho também super pertinente de trazer agora, que é a questão de se a forma como você enuncia algo em uma língua, se ela realmente reflete uma coisa que está subjacente à própria estrutura do idioma e do pensamento daquela nação em si. Então vou dar um exemplo muito clássico disso, né, que a gente usa, eu mesmo já usei de forma meio poética, né, que é a coisa do, o português é a única língua no mundo que tem a palavra saudade, em que a gente tem esse sentimento descrito, né, como um substantivo, né, então, nós temos saudade. Então, assim, a gente pensa que isso, puxa, então quer dizer que a gente considera, sabe, já vi algumas pessoas refletindo assim, e eu já fiz até um poeminha sobre isso, mas é poema, né, não é análise científica, né, eu tenho saudade, então é como se eu tivesse objetificado algo para guardar dentro de mim, dada a importância daquilo, aquilo meio que se tornou, sabe, uma substância que agora está presente entre nós. Bem, as pessoas enfatizam muito isso, né, que a gente não tem, que a gente tem esse substantivo da saudade, mas se esquecem de que a gente não tem o verbo do sentir falta, né. No sentido de sentir falta de alguém. Existe o verbo carecer, né? Eu careço, mas é uma coisa um pouco mais genérica. O sentir saudade sentir saudade, né, de uma circunstância específica, né? É uma coisa mais específica. Mas a gente tem em inglês, né? I miss you. Né? Eu sinto saudade, eu sinto falta de você, né? Em outros idiomas também. Então, quer dizer que a gente pode tentar conjecturar a partir disso que em inglês as pessoas começam a ver a saudade não como uma coisa estática, mas como uma coisa dinâmica, porque é um verbo, sabe? Parece extrapolar muito isso. Então tem uns debates na linguística também de que algumas línguas não têm uma certa desinência, um certo tempo verbal para um futuro, sei lá, pensar no português, o pretérito mais que perfeito, que parece que é uma coisa anterior até ao próprio pretérito perfeito, né? Então fala assim, eu fiz, agora eu fizera. Aí a gente tem uma camada então em língua portuguesa que é uma coisa muito, né, mais sofisticada e tal, e que os outros idiomas não têm, mas os outros idiomas, por uma série de outros fatores, podem recorrer a questões contextuais, pragmáticas, enfim, a outros recursos da própria língua, que não necessariamente façam que eles necessitem de um novo tempo verbal só para dar aquela ideia. Entende? Enfim, então será que o Gustavo Machado consegue provar, pelo que ele está dizendo aqui, que a questão da propriedade e de como ela se dá em relação ao indivíduo e à sociedade, ela é uma coisa que realmente era uma coisa totalmente inédita, só mais pra frente, depois da decadência dos impérios, como ele vai falar? Vamos ver, né? Vamos ver. Porque as pessoas, elas consideravam o seguinte, eu tenho uma coisa quando eu utilizo, que é o que a palavra ter, ela permite que você possa ter uma coisa sem utilizar. Né? Então, por exemplo, o capitalista dispõe sobre a propriedade da empresa. Ele, inclusive, não precisa nem ir lá. Ele pode ser um mero acionista, ele não precisa nem morar no mesmo país. Né? Então, durante 200 mil anos, né, a sociedade humana, as pessoas sempre se apropriaram das coisas, sempre utilizaram as coisas, isso é o que caracteriza a posse. A forma da propriedade privada, que passou por uma longa tradição, mas que vai se generalizar no período grego de maneira bastante contundente, onde não há nenhuma dúvida a respeito disso, é bastante curioso que você, pelo que eu percebi, gosta de filosofia e esses temas. Algumas das palavras do vocabulário filosófico que são usadas para justificar teorias gerais, do que quer que seja, uma delas é uma palavra grega que chama ousia. Ousia significa substância ou essência, dependendo da predileção do tradutor, né? Eu já falei sobre isso, inclusive nos primeiros vídeos aqui do canal, né, quando a gente tratou da teoria aristotélica, né, da substância, a usiologia, a gente tratou bastante sobre esse vocábulo. Pode significar muita coisa mesmo, natureza, substância, enfim. Mas vamos lá, vamos ver o que ele extrai disso. E aí? Que é central para Aristóteles e tudo. O que era ousia antes dela virar substância ou essência? Propriedade. Ousia é propriedade. E eu já fiz uma catalogação do grego para estudar esse tema, mais de 50 termos. Inclusive, faço parte de um texto sobre história de filosofia que ia entrar na minha tese e eu tirei fora, procurando mostrar o desenvolvimento social dessas coisas. Então, não, a ideia de propriedade privada, essa ideia, se você pegar sociedades, tirando nos séculos mais recentes, indiana, chinesa, nossa, as africanas nem se fala, nas sociedades andinas aqui existentes, e até nas sociedades europeias, até a Grécia Antiga, ela é uma ideia inexistente. A ideia de propriedade como uma forma separada do uso e da posse. É algo que se desenvolveu muito recentemente. Tanto que, por exemplo, eu falei o verbo ter, as pessoas usavam o verbo ser de invertido para eu estou usando isso, não é eu tenho isso, né? Então, olha, perceba uma coisa, né, que eu tava mencionando, né? O fato de você encontrar uma determinada palavra que possa ter uma polissemia, tem coisas bem distintas aí, né? Polissemia, campo semântico, usos, né, pragmáticos dela que encontra, né, um outro sentido, por exemplo, o se antes era mais uma questão de casa, né, de propriedade e tal, e que foi se desenvolvendo, né? O fato de você encontrar sentidos depois mais modernos que expressam mais expressamente hoje a nossa noção moderna de propriedade, não significa que aqueles povos dos passados não poderiam usar outras construções para se referir aquilo sem ter o vocábulo específico.
né? Entende assim? Então, pro Gustavo demonstrar essa tese que ele tá agora, né, enfim, propondo aqui pra gente, ele tem que fazer um mapeamento muito amplo, inclusive negando pra mim algumas coisas que estão, sim, em algumas culturas antigas, né? Então ele citou aqui, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura indiana e tal. Mas olha, até se a gente for levar por um ponto de vista um pouco mais liberal, né, um pouco mais distante do conservadorismo bíblico e tal, e você considera o Pentateuco dentro da hipótese documentária, então não considerando, por exemplo, que foi Moisés de fato o autor e que deve ter no máximo aí o Pentateuco seus 950, 900, 800 e poucos anos antes de Cristo, né, se você for pegar, sei lá, a fonte javista, né, Javé, se você for pegar esse pessoal que traz, assim, no máximo até aí, no máximo esbarrando lá no 1000 antes de Cristo, você já tem uma noção de propriedade ali e que pra mim é semelhante à nossa atual e que, bem, a gente teria que comparar, por exemplo, nos próprios 10 mandamentos a gente tem mandamentos explícitos sobre a questão de propriedade, né, não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, né, então assim, eu sei que alguém poderia agora mencionar a questão de que a Bíblia está tratando a mulher como propriedade. Não é bem esse o ponto agora, a gente pode até discutir se isso é machista ou não em um outro vídeo, mas assim, lá está falando sobre as posses da pessoa, né, sobre a propriedade, a casa da pessoa. Então assim, existia então, meio que no proto-estado de Israel, uma espécie de instância jurídica institucional para a qual você poderia recorrer em casos de você estar sendo lesado. E aí havia uma sentença também que era para a pessoa que lesava você de alguma forma. Sei lá, no livro de Êxodo, de Deuteronômio, a gente tem algumas leis assim, que se você roubou o boi de uma pessoa, tem que restituir 4, 5 vezes aquele boi, né? A ovelha também é a mesma coisa. Porque tem essa ideia, né, de que não é só um boi, existe o boi e o que o boi está rendendo àquela pessoa ao longo do tempo. Então, se por exemplo, a pessoa me rouba um boi, não me rendeu, não me tirou só o boi, me tirou o tempo que eu fiquei sem o boi, e o que o boi produzia para mim. Entendem? Então existe uma ideia de restituição em Israel, nas leis do Antigo Testamento, que só fazem sentido se a gente levar em consideração a questão da propriedade privada. Claro que não é a propriedade privada em todos os aspectos já desenvolvidos, como depois a teoria kantiana, não sei o quê, mas a gente já tinha em germe ali uma noção próxima, né, jurídica de propriedade privada e de uma entidade mediando ali. Agora é claro que, por exemplo, quanto à propriedade privada enquanto à habitação das pessoas era um pouco diferente, porque em Israel, vocês sabem, né, que havia o sistema de arrendamento de terras que sempre voltava para os donos de origem. Então, as terras que Deus deu para o povo de Israel, depois ali da caminhada, da peregrinação deles, né, elas foram distribuídas por tribos. E aquelas tribos não poderiam se desfazer totalmente daquelas terras, porque sempre voltava, depois de certo tempo, né, vocês que estudaram já o regime de 7 anos, o Shemitah, e também o período do jubileu, sabem muito bem disso, que depois de um certo tempo a terra volta para os donos de origem. Porque aí Deus tinha estabelecido para que não houvesse, de fato, pessoas sem terra, né, pessoas que ficassem, de fato, indeterminadamente sem propriedade para morar. Então isso daí já é um pouco diferente da noção de propriedade que a gente tem hoje, no sentido de que enquanto, sei lá, tiver com você, vai ficar ali de forma ininterrupta, enquanto você, né, pagar tudo direitinho, sei lá, não dá a casa como garantia de um empréstimo, não sei o quê, né, existem algumas circunstâncias em que você pode perder a propriedade, mas enquanto você fizer tudo certinho, aquilo é seu indeterminadamente. Enquanto que em Israel não, aquilo ali era cíclico, né, era cíclico, a terra que você arrendava para alguém e depois voltava para você. Enquanto a pessoa, inclusive você vendia na proporção do valor que você iria dar para ela de colheitas, né? Então, se você desse até, sei lá, um ano antes do jubileu, então seria uma terra mais barata, porque no ano seguinte o jubileu já acontecia e a terra voltava para o dono de origem. Então, é claro que em Israel era um pouco diferente. Mas você dizer aí que não há uma noção de propriedade, né, que faça uma distinção, inclusive, de uso e propriedade, já é um pouco de ir além, né, ir demais. Então, em outras sociedades também era assim, a gente poderia recorrer aqui, sei lá, às babilônicas, enfim, na Medopérsia. Então, o Gustavo teria que realmente fazer uma demonstração, assim, incrível pro que ele tá fazendo aqui, tá? Pro que ele tá alegando. A tese dele aqui é muito forte, né? A dizer que não havia uma noção, realmente, nessas sociedades antigas. Então, acho que demonstrar isso é muito difícil. Teria que demonstrar que realmente era uma coisa absurda, né? Teria que ter relatos de pessoas, talvez, enfrentando ou cogitando essa tese, sendo realmente rechaçada como absurda, né? E esse tipo de prova eu acho bem difícil, bem difícil. O que não quer dizer que eu concorde aqui com a posição do Miorin, né? Que eu acabei falando lá no começo que a minha posição é kantiana, então, obviamente, eu tenho aí uma discordância bem grande com o Miorin também. Então, é um tema bastante interessante. E, na verdade, se você quiser tirar o conteúdo específico da propriedade privada generalizada e reduzir ela ao uso, parece que tem propriedade privada desde sempre, porque o conteúdo específico foi retirado. É verdade que isso é relativamente recente, em alguns lugares do mundo, 2.000 anos e tal, que nem palavra existia para expressar essa relação. Nem sequer palavra, porque essa relação não existia. E vai ter a ver com a minha próxima. Viu só a falácia linguística? Não existe o vocábulo, logo a noção não existe. Logo a ideia não existe. Sabe, isso aqui é uma falácia linguística, né? Você não ter o termo, logo um termo específico, logo as pessoas não teriam condições de articular de outra forma aquilo. Entendem? É claro que ter um termo solidifica muito a reflexão sobre aquilo. Mas você dizer que era impossível você expressar porque não havia um vocábulo específico, isso me lembra até umas discussões do Foucault, né, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade. Só que aí o Foucault vai muito além, né, da questão de a palavra, né, a episteme surgir depois, né. É um raciocínio bem mais elaborado aqui do que o Gustavo Machado. Mas assim, você tem, por exemplo, alguns termos, alguns crimes, né, que não estavam tipificados em algumas sociedades no passado. Não quer dizer que as pessoas não considerassem aquela descrição, aquela ação moralmente, né, boa,
só porque não havia tipificação, porque aquele conceito não estava bem estabelecido como uma palavra, um termo, né? Então sim, você pode, por exemplo, como eu falei, a questão da saudade. Será que porque não existe a palavra saudade em outros idiomas, as pessoas não conseguem se expressar que sentem falta de alguma coisa, dizer que elas têm uma coisa que é sentir falta de algo? Elas têm o verbo, elas têm verbo para isso, né? Então, eu teria que ler aqui o que o Gustavo escreveu, né, para poder avaliar um pouco melhor, para ver se ele de fato conseguiu provar o que ele tá falando, porque para mim é uma coisa até bem ousada. Próxima pergunta. Eu já 5 certinho, mas é isso aí, beleza? Beleza, então eu já engato isso na minha próxima pergunta. Uma coisa que permeia toda a tradição liberal, e eu sei que Ludwig von Mises em particular, é uma análise da sociedade focada nos indivíduos. Tá? Claro que ele vai ter uma abordagem específica disso, voltada para ação, e não é tanto o ponto que eu estou querendo entrar. Mas o que eu quero chamar a atenção é só o seguinte: esse é um dos grandes pressupostos implícitos em toda a teoria liberal. Pode ser, desde Adam Smith, ou até Petit antes, até as mais recentes, Mises, Hayek, etc. Eles partem do seguinte pressuposto, são os pressupostos implícitos no liberalismo. Que é a ideia de que a sociedade é formada por átomos isolados, né? A gente tem lá vários átomos isolados, que são os indivíduos é o que há de mais concreto na visão deles e tudo mais. Mas se é um monte de indivíduo isolado, o que permite ordenar essa coisa toda? Permite ordenar essa coisa é o grande pressuposto, que é o pressuposto deísta de todo o liberalismo. Mises, sobretudo, mais até do que os outros, que é o quê? Existe uma razão universal, que independe dos indivíduos, inclusive, e que regula toda essa relação entre os indivíduos. Então, o que permite a sociedade existir, se desenvolver, dar certo e etc. É porque, embora esses indivíduos atuem por conta própria, pensando em si mesmos, são átomos isolados, tem uma razão que está ali por trás, universal, necessária, a priori, que regula isso. Quando essa história começou, a ideia era diretamente uma ideia teológica. Inclusive a mais consistente, na minha opinião, que aí faz mais sentido. Porque de onde que vem essa razão universal? Quem a criou? Quem a fez? Né? Então a ideia era que era Deus mesmo. Então a ideia era que Deus criou o melhor mundo possível, e seja um mundo onde ele não precisava intervir. Essa ideia tinha tanto peso no início do liberalismo, século XVII, século XVIII, que os teólogos cristãos liberais, sobretudo protestantes na Europa, atacavam ferreamente os milagres que estavam relatados lá no Novo Testamento. Falaram, não, se Deus fez o melhor mundo possível, ele não precisa intervir, tem uma razão que ele já pôs no mundo quando ele criou. Né? Então, Thomas Jefferson, por exemplo, ele tinha todas as partes de milagre da Bíblia dele recortadas, porque ele era um deísta. O deísmo era universal no século XVII e XVIII. Só que no XIX e XX, continuou o deísmo, eles só tiraram o pressuposto teológico. Então, existe uma única lógica, né? Já que você falou das lógicas clássicas, existe uma única lógica. Essa lógica ela é universal, primeira, né? Ela rege a sociedade humana, a natureza, o direito, a física, a química, tudo essa lógica rege. Só que essa é a grande fragilidade do liberalismo, porque antes as pessoas justificavam essa lógica que rege os átomos individuais, e por isso a sociedade baseada nos átomos, com o deísmo divino. Ou seja, Deus é que dotou o mundo dessa lógica. Por isso que ele pôde criar o mundo lá e depois ele pode dormir, não precisa nem intervir nele mais, porque ele já tem a melhor lógica, o melhor mundo possível foi criado, como dizia Leibniz. Agora, do século XIX para cá, eles tiraram Deus da jogada, mas a lógica continua lá. E toda aquela parafernália do Mises, e eu tô sendo aqui, não tô te atacando, tá? É porque é o que eu acho mesmo a respeito. Na minha opinião, é um autor de terceira, na minha opinião. Se baseia na ideia de que existe uma lógica una, universal, necessária e a priori. Ele tem um axiomazinho lá do qual ele deduz, né, todo o conjunto ali de predicados que permite depois avaliar a história e os fatos empíricos. Então a minha pergunta é, se não foi Deus, quem criou essa lógica? O que te garante que só existe uma? Quem dotou o mundo de uma lógica una, necessária, universal e primeira? Quem foi o responsável por isso, se não foi Deus? É um ato de fé? É a substituição da crença em Deus na crença numa lógica? Quem fez essa lógica, que Mises assume como sendo universal, una, necessária, que vai reger toda a dedução que ele faz, desde o seu axioma, passando pela ética, até chegar na economia e tudo mais? Quem fez? E por que eu tenho que aceitar essa lógica, se ela não for meramente um ato de fé ou uma crença? Quando quiser, Meurinho. Já que você chamou. Então aqui, ele tá basicamente propondo um problema, que pra mim, sabe, não sei se foi lá um grande ataque, assim, de, puxa, bem, eu vou ver como o Meurin vai falar, eu nem lembro o que ele responde aqui, o Meurin, mas, basicamente, o Gustavo Machado está colocando a seguinte questão, né, nós temos, na visão, segundo ele, de Mises e desses outros dessa tradição, uma espécie de uma razão universal que conduz, né, tudo, e de certa maneira consegue explicar as coisas, e aí ele pergunta, tá, qual que é a origem dessa razão universal da lógica? Foi Deus que criou? E aí, se isso estiver grounded na natureza de Deus, por exemplo? Se o Meurin olhasse pra ele e falasse, eu acho que a lógica, ela, de certa maneira, tem uma base, assim, de dependência com Deus. E aí? O que isso ia ser, sabe, sabe? Qual que é o grande ataque aqui, sabe? Não sei. De repente ele poderia mostrar mais, eu acho, um ataque melhor para ele rebater essa lógica, não seria tanto a origem dela, mas mostrar as limitações dela, as inconsistências, vários problemas que a gente tem hoje propostos pelo pessoal aí que é dialeteísta, né, o pessoal do pluralismo lógico, né, dizendo assim, olha, existem várias lógicas aí que estão no mercado e que pretendem validez, né, que podem ser válidas, então, sei lá, né, poderia atacar alguma coisa assim, então... Só lembrando aí, né, que a gente tem dentro do dialeteísmo também sempre um debate sobre a lógica paraconsistente, né, os dialeteístas acreditando que existem contradições
reais, assim, né, que você pode dizer, algumas proposições que podem ser falsas e verdadeiras ao mesmo tempo. Tem o pessoal que não necessariamente essas pessoas precisam aplicar a lógica para consistente. A lógica para consistente é só uma estratégia que a gente tem para tentar fazer com que o sistema não colapse só diante dessas contradições ou aparentes contradições. E, enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas assim, eu acho que seria muito mais negócio pro Gustavo aqui tentar argumentar nisso, entendeu? Mostrar as inconsistências lógicas para ir dizer, olha, essa lógica aí universal do Mises, que guia tudo, tá furada, tem vários contra-exemplos, como esse, aquilo, outro. Aí eu acho que deixaria o Miorin um pouco mais instável na posição dele, né? Você não respondeu a minha pergunta, inclusive, porque tudo que Mises faz, e tenho certeza que você concordaria com isso, ele parte de uma lógica que ele julga ser uma universal e primeira. A minha pergunta é quem fez essa lógica, de onde ela veio, por que eu devo acreditar nisso? Isso é importante, gente, porque uma coisa que diferencia o marxismo é que o marxismo não parte de nenhum conceito. Tem conceitos no marxismo? Claro que tem, mas nós não partimos de conceitos, nós não partimos de lógica, nós não partimos de axioma. Nós partimos dos fenômenos do mundo, mas nós aceitamos os fenômenos do mundo tal como a gente vê. Agora vamos conectá-lo, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o processo. Olha só, né, gente, que incrível, né? Essa frase, ela chega a doer, né? Porque o marxista aqui realmente está assim, piamente acreditando que o fenômeno que ele vê, assim, sabe, na realidade, ele está meio que recebendo quase como que passivamente aquilo diante de si, né? E eu, como defensor mais de uma espécie de conceitualismo, já acho isso meio esquisito, né? Pra mim, como acho que eu já falei isso pra vocês aqui, como conceitualista, né? Pegando aqueles debates do Sellers, do John McDowell e tal, você, quando percebe algo na realidade, já tem um conceito que apita assim na sua mente, né? Que ilumina aquela percepção. Então, eu acredito que a realidade ela é conceitualmente mediada, né? Assim, quando você vê, por exemplo, um cachorro marrom, né? Você tem aquele conceito lá de marrom, de espécie, mais ou menos cachorridade, né? Digamos, pra brincar um pouquinho com isso. E o conceito do cachorro lá, iluminando, né? Justamente para que aquela percepção já possa ser, inclusive, ela possa validar que você esteja justificado de acreditar em um juízo, né? Justamente como já é conceitual, como você já pode transpor, inclusive proposicionalmente aquilo, você já pode utilizar essa própria experiência como uma justificativa de acreditar que aquele cachorro está diante de você, né? Não vou entrar muito nessa questão aqui, vocês podem ler o Mind in the World, do John McDowell, que é incrível, né, entender o que significa o espaço lógico das razões e tal, é um debate que um dia eu trago aqui pra vocês. Mas, de toda forma, vamos pensar que a gente não tá indo tão longe aqui, né? O Gustavo Machado não tá indo tão longe na filosofia da percepção, e a gente tá falando simplesmente de que o marxista, ele não busca categorias prévias pra explicar o fenômeno, né? Acho que a linguagem talvez que melhor ajude o Gustavo seria essa aqui. Mas o ponto é que gente, você pega o Capital de Marx e abre, primeira página lá, o Capital, ele já abre com a definição de mercadoria. Ele diz, olha, a gente vai estudar a mercadoria, né? Primeiro parágrafo, na sociedade capitalista fundada sobre não sei o quê, troca de mercadorias e tal. Aí logo em seguida, assim, também faz tempo que eu vi isso aí, você procura, mas tenho certeza disso. Ele já fala assim, e o que é uma mercadoria? Ele já começa a explicar, o que é uma mercadoria? A mercadoria é aquilo que a gente usa, né, pra satisfazer as necessidades humanas e tal. Ele não parte da definição de algo do conceito? Né? Bora tirar a ideia de que a gente tá falando de conceito aqui enquanto definição, né? E não desse conceito que pra mim inclusive tá dentro da categoria da qualidade para Aristóteles, né, que ilumina e tal a realidade. Vamos pensar que nem é tão longe que ele tá falando, vamos pensar que é a questão de definições, né? Eu não trago categorias, né, para tentar explicar o fenômeno e tal. Marx, na abertura do Capital, já mete aí pra ti uma definição de mercadoria, para justamente tentar explicar, olha, ele pega uma definição que pode ser aplicável às outras mercadorias e vai justamente tentando fazer com que o ouvinte dele o entenda a partir disso. Né? Então, assim, é óbvio que qualquer pessoa que esteja estudando algo, qualquer pessoa não, mas qualquer pessoa mais ou menos esclarecida vai acreditar sim que é importante, Gustavo, você quando vai estudar um fenômeno, avaliar, perceber o fenômeno. Todo mundo vai defender isso, né? Pra você entender, você tem que observar, tem que fazer anotações, né? Ficar lá e prestando bastante atenção nele, pra ir refinando o seu conceito temático sobre ele. Né? Que aí seria uma outra coisa que eu poderia falar com vocês. Eu acho que eu já devo ter trazido aqui em algum momento, né? Que eu faça distinções, né, dos conceitos hermenêuticos, apofânticos, né? O conceito que é puramente algo que é prático, né? Aqui eu estou invocando uma nomenclatura mais ou menos heideggeriana, tá? Então, por exemplo, quando a gente se depara diante de uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é ainda, a gente não tem um nome ainda para aquilo, né? Então existe um conceito hermenêutico, que é mais ou menos tratando aquela coisa como o isto ou alguma coisa, né? Isto é alguma coisa. E conforme você vai se deparando e tendo mais notas sobre aquela coisa, você meio que vai enriquecendo esse conceito hermenêutico até o ponto de você criar, talvez a partir dele mesmo, né? Você contrai um conceito que você tem, na verdade, um outro tipo de conceito que é um conceito temático, né? Ou seja, eu posso dizer, aquilo era um animal, aquilo era um quadrúpede, ele era mamífero. Então você começa a adicionar notas, né? Você vai enriquecendo aquele conceito.
né? Então, primeiro você tem um conceito hermenêutico que, para fins práticos, ele está lá para você conseguir relacionar-se com ele de alguma forma, conhecê-lo de alguma forma, e conforme você vai conseguindo abstrair, né, e notar essas notas, você vai criando um conceito temático, né? Aquilo vai ficando tematizável para você. Então, é óbvio que qualquer pessoa vai dizer que você, para estudar um assunto, vai ter que se deparar com algo que, a princípio, você desconhece, né, sobre o qual você conhece pouco, e você vai entendendo a partir das suas notas, do seu contato com ele, coisas que vão dar um conceito mais científico, mais tematizável sobre ele, né? Evidente, mas e daí? Entendeu? Será que para você falar um mínimo sobre aquele fenômeno, você já não vai ter que recorrer justamente a essas notas, essas distinções, essas diferenças dentro dele, né? Que vão fazendo a coisa ser inteligível? Claro que vai precisar. O próprio Marx abre o Capital e já fala, olha, a mercadoria é isso daqui. E claro que se para entender esse processo a gente precisar de recorrer à matemática, a uma lógica, a outra lógica, vamos recorrer ao que for necessário. Mas o que está regendo a nossa compreensão são os fenômenos da realidade. Ainda que a gente procure entendê-lo para além da sua manifestação imediata. Né? Como eles se conectam, como que eles articulam, por exemplo, de forma a produzir juros, de forma a produzir lucro, etc. Então a gente procura explicar o processo, partimos do processo, da realidade material em sua especificidade. Mises não, parte de uma lógica, né? Que eu acho que a ideia de Deus faz mais sentido, que eu prefiro acreditar em Deus do que numa lógica. Isso eu preciso perguntar do David Ribeiro o que ele acha dessa fala aqui, né? Que ele tá... o que será que o David deve achar disso, né? Que eu acho que o David diria, não, eu acho melhor, né? Sei lá o que o David diria. O David falaria alguma coisa assim, Fujita, acho melhor a gente partir aqui, né? Muito mais concebível uma lógica, numa coisa universalizada, do que você demonstrar a existência de Deus. É muito mais evidente que o universo tem, de fato, uma racionalidade, que você pode compreendê-la a partir de determinadas regras, categorias, né, formais, do que partir para a existência de um ser que é transcendente, que é todo-poderoso, onisciente e tal. Eu acho que o Matheus ficaria bem chateado com ele aqui. Se bem que talvez, né, talvez ele esteja até reproduzindo uma coisa que o Craig fala um pouco, né, que é aquela ideia de assim, como é que o Craig fala? Sobre o universo vindo do nada, né? Que seria mais, talvez seja até um pouco nessa lógica, né? Nesse sentido que o Gustavo esteja falando, né? Que faz mais sentido dizer que foi um mágico que tirou da cartola e pegou a cartola e tirou o universo, do que dizer que veio do nada, né? Porque pelo menos no mágico, na questão do mágico, né? Você pode dizer, os dois é mágica, mas pelo menos na que é o mágico, você tem pelo menos o mágico, né? Pra tirar a coisa da cartola. Sei lá, talvez seja um pouco isso, mas... Eu novamente repito o que eu falei antes. Esse ataque aqui, pra mim, pra posição do Miorin, pelo menos o Miorin deveria dizer, olha, você tá falando é pointless, e daí? Eu admito, faz mais sentido a ideia de um Deus para mim do que ter a crença numa lógica, um dogma de uma lógica. Mas ele não parte só do dogma, de uma lógica que é una. E só um parênteses aqui, já que eu ganhei 2 minutos aí, que eu acho que é importante dizer, tá? Quando Aristóteles lá atrás criou a lógica, que é uma lógica interessantíssima, evidentemente, mas estática, com vários problemas, e que não teria nem surgido se não fosse a sociedade grega daquela época, com várias especificidades, onde a abstração assim ganhou mais força e tudo mais, tinha como ponto central, nó central, a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é uma geometria que ela é uma geometria estática, né? Você tem aqui uma figura, um triângulo, não pode, eles é sempre igual a si mesmo, o triângulo, você não pode, eles têm que estar num lugar do espaço, com vários princípios lógicos. Só para atiçar a curiosidade de quem está nos assistindo aí. Na realidade, a geometria euclidiana, como sendo a lei absoluta, a teoria absoluta do espaço, e das figuras do seu interior, a lógica de Aristóteles como sendo as leis gerais do pensamento já caiu por terra há muito tempo. Hoje se desenvolveu geometrias não euclidianas, inclusive são utilizadas, geometrias hiperbólicas, que, por exemplo, a relatividade geral de Einstein utiliza. Axiomas que eram considerados auto-evidentes, e Mises acredita que parte de uma verdade auto-evidente, se viu depois que não era auto-evidente porra nenhuma. Nós temos geometrias diferentes, inclusive tem aplicações diferentes. Então, não existe uma lógica universal que vale em todos os casos, que explica a realidade humana. É a realidade humana que pode ou não demandar uma lógica ou uma matemática para poder explicá-la. E é pior do que isso, porque ele também parte da noção de homens individuais. O que Mises faz, para além de usar uma lógica, que é uma crença que ele tem, tipo uma crença em Deus, acreditar em uma lógica, né, e com suas leis, como sendo algo que né, lá do alto da sua transcendência tudo explica, tudo determina, ele também parte de outro dogma, que é a ideia do indivíduo isolado, como sendo fundamento da nossa sociedade. Lembrando aqui, né, gente, você simplesmente dizer que há pessoas que não são monistas lógicos não prova o seu ponto, né? Gustavo Machado teria que argumentar aqui, puxa, olha, por causa, não é só você dizer, olha, hoje existem lógicas que não são clássicas, lógicas paraconsistentes, lógicas intuicionistas, e não sei o que e tal. Disso não se segue que você esteja certo, não é simplesmente isso. Você tem que demonstrar isso, você tem que argumentar, e existem argumentos para falar isso, né? Existem argumentos até para um pessimismo lógico, né? Que é basicamente a ideia de que você achar que a realidade é totalmente incompatível com qualquer sistema formal lógico que você possa conceber, que na verdade a gente nunca vai conseguir compatibilizar tudo, né? Então veja, por exemplo, aquelas frases assim, né? Esta sentença ou esta proposição é falsa. Se você fala da veracidade dela, você automaticamente teria que afirmar se você diz que ela é verdadeira, automaticamente você está dizendo que ela é falsa, porque o conteúdo dela é sobre falsidade própria, né, intrínseca. Então ela seria verdadeira? Então você, sabe, cria um paradoxo. Então você tem como argumentar assim, olha, não dá para dizer que sempre é assim por causa disso. Ou então você poderia argumentar contra a lógica aristotélica, né, até dar uma dica aí pro pessoal, né, que quer argumentar. Pega, sei lá, esse pessoal
que começou a argumentar a favor de lógicas multivaloradas aí, contra as lógicas booleanas, né, que os valores de verdade não é só 0 e 1, mas todos os números reais possíveis entre 0 e 1, né, então que você vai vendo gradações aí, sei lá, tem aquele lógico polonês, o nome dele acho que é Jan Jukiewicz, né, que é um aristotélico famoso também, que estudou Aristóteles bastante, e ele mostra ali, né, que existem alguns problemas dentro da própria dedução de Aristóteles do próprio princípio de não contradição. Ele até mostra algumas inconsistências. Aristóteles dizia que era um princípio não demonstrável e tenta fazer uma demonstração apagógica do princípio, né? Então ele mostra, assim, por exemplo, que existem conceitos em si mesmos que são contraditórios, como, por exemplo, o maior número primo. Se eu digo assim, o maior número primo é um primo, o maior número primo é uma coisa que, de fato, é consistente, ela é meio que contraditória, né? Porque existe o maior número primo, você poderia tentar demonstrar esse tipo de problema, né, para o aristotélico. Lembrando, né, aqui eu tenho que fazer uma outra digressão um pouco maior. Existem 3 formulações distintas do princípio de não contradição. Tem uma demonstração que ela é psicológica, uma demonstração lógica, uma demonstração metafísica. Né? Você pode tentar objetar as 3, como o Jukiewicz, ele fala sobre... E ele é super famoso, tá? Esse não é um lógico assim que, sabe, que todo mundo desconhece, não, ele é bem relevante. Assim, ele mostra, por exemplo, que o princípio de Aristóteles no órgão, né, nos demais livros, assim, ele é muito mais um princípio de dupla negação, né? Se algo é um homem, então não pode ser um não homem, por exemplo, né? Então é basicamente você dizer assim, se A é B, na verdade, então A não pode ser um não B, né? Bem, mas aí ele fala que isso é muito mais um princípio da dupla negação, né, do que você dizer, na verdade, que é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo alguma coisa, né? Então parece que ele está muito mais conseguindo demonstrar isso, né? Pelo menos por essas críticas mais recentes a Aristóteles, né? Então o Gustavo poderia afirmar isso. Ele poderia afirmar esse tipo de coisa. O que ele está fazendo aqui, eu creio que não é defendido por ninguém. Quer ver? Vamos ver de novo aqui. Lá do alto da sua transcendência, tudo explica, tudo determina. Ele também parte de outro dogma, que é a ideia do indivíduo isolado. Então, mas postular que aquilo é um dogma não quer dizer que está errado, né? Se aquilo foi bem defendido na lógica aristotélica, se foi bem fundamentado, então vai ter que aceitar, entendeu? Qual que é o argumento contra aqui? Ele não apresenta. Como sendo fundamento da nossa sociedade. Vou falar para vocês. Também só desde o período grego que o homem passa a se conceber como um indivíduo separado da sociedade. Não é que as pessoas nas sociedades, elas não eram capazes de saber que tinham elas e as outras e que elas eram diferentes. Não é isso. Mas elas concebiam a existência dela como umbilicalmente ligada à comunidade a qual elas estavam presentes. Uma das maiores punições que tinham mesmo na Grécia Antiga era você ser expulso da comunidade. Era o ostracismo. Isso era pior que matar. Só para dar outro exemplo, eu fiz um estudo amplo das comunidades mesopotâmias, do Egito, sobre isso. Tem textos, eu até trouxe aqui a citação, mas não vou ler só para reduzir o tempo. Por exemplo, uma pessoa que ficou órfã e saiu da comunidade porque perdeu seu vínculo, quem adotou falava, eu devolvi a ela a existência, porque uma pessoa fora da comunidade, ela nem existia. Por autor nas obras. Novamente, a questão da linguística aqui. Será que isso não era uma figura de linguagem? Não sei, ele tem que demonstrar a pesquisa dele, né? Porque para você provar exatamente o que uma coisa quer dizer, não basta você simplesmente pegar o fraseado, né, daquilo. Tem que mostrar como que era interpretado contextualmente naquela sociedade, né? Por exemplo, quando a gente usa essa expressão assim, vou lançar mão desse argumento. Será que eu quero dizer que eu vou literalmente fazer isso? Será que isso não tem um sentido figurado aí? Não, algum recurso que a gente usa dentro daquela construção, daquela língua antiga para falar disso? Novamente, aí tem que demonstrar o que ele está falando. É algo muito recente. As obras da Mesopotâmia, do Egito, etc., são obras anônimas, porque as pessoas consideram que aquela obra traduz a comunidade, não ela individualmente. Até se você pegar o Velho Testamento, você vê que o Velho Testamento, a salvação não é individual, é pro povo de Israel, porque nada faz sentido fora daquele povo. E os exemplos se multiplicam enormemente, tá? Então, a própria ideia de um indivíduo isolado, separado da comunidade, não é que era todo mundo idêntico, não, eram indivíduos diferentes, com características específicas, mas que só faziam sentido dentro daquela comunidade. É uma ideia que só desenvolveu quando a sociedade mudou e a relação do indivíduo com a sociedade passou a ser mediada. Isso tem o seu apogeu no capitalismo, que é quando a gente relaciona com a sociedade só por meio do dinheiro. Eu pago a passagem de ônibus e não tô vendo que eu tô me relacionando com a sociedade. Parece que eu sou eu e sou independente de todo o resto. Então, a minha questão é, como você explica o fato de que Mises tenta criar uma teoria geral que supostamente vale para o homem em todas as épocas, em todos os tempos, botando como centro da sua análise a ideia de homem individual, sendo que a própria ideia de um indivíduo é algo que só se desenvolveu recentemente, e particularmente com maior intensidade na sociedade capitalista. Eu vejo que até Aristóteles, o homem é um animal da polis, um animal social, um animal da comunidade. Então, como essa teoria é de fato uma teoria que explica o homem no geral, assim como você fez com a propriedade, esvaziando ela do conteúdo e falando só do uso, ou essa teoria é uma teoria que pega certas características do capitalismo e projeta ela para a humanidade inteira, para dizendo, ressignificando lá atrás o que foi e para dizer agora o que tem que ser. Mas lembrando que Aristóteles aqui, se você for pegar Aristóteles por Aristóteles, né? Bem, ele se bem que o Gustavo admitiu, né? Que, de fato, os homens existiam individualmente e tal, só que eles tinham uma ligação muito forte com a sociedade. Eu acho que quase em qualquer cultura o homem vai ser vinculado como fortemente ligado à sociedade, né? No sentido de que, pelo menos, olha, Aristóteles, a própria ideia de substância, né? Por exemplo, a ideia metafísica de substância é aquilo que persiste per si, né? Per si. Então, aquilo sobre o qual você predica alguma coisa, que é o sentido agora lógico de substância. Então você tem, obviamente, concepções do indivíduo ali. De uma ética também, quando a gente pensa na ética
aretaica, né, das virtudes, que também é do indivíduo, né, refletindo sobre si mesmo e tendo deveres para consigo mesmo enquanto indivíduo, né, de cuidar do seu corpo, de ser uma pessoa... enfim, tem várias coisas que a gente podia discutir na ética nicômaco sobre isso. Mas, sabe, existia uma noção também ali de indivíduo. Então, assim, vamos ver o que o Miorin vai responder. Sei lá. Só mencionei isso porque ele citou Aristóteles no final. Mas uma coisa que poderia ser muito mais forte aqui, Miorin, para você dizer pro Gustavo Machado é: olha, por acaso, você dizer que é necessário você partir da realidade material para você conseguir analisar a sociedade não é algo que vai ter que ser válido para toda a sociedade? Não é isso que o marxista, né, a pessoa lá que usa o método histórico dialético, vai fazer? Partir da realidade material para poder entender, sei lá, mesmo que não use esse linguajar, como o Gustavo Machado sei que não usa, né, a superestrutura a partir da infraestrutura e tal, será que mesmo assim, a estrutura que, enfim, fundamenta a superestrutura e tal, será que você poderia se explicar, Gustavo Machado? Você poderia falar isso: olha, você não está partindo de um axioma que você acha que é válido para todas as sociedades, que é você tem que analisar o material para depois explicar o que é construído em cima dele? Sabe, seria muito, muito melhor. E aí, checkmate. Deu um checkmate aí no Gustavo, entendeu? Ele não teria mais o que fazer. E se ele falasse que sim, então estava negando o que ele falou anteriormente. De uma coisa, de um axioma universal ser necessário para explicar as coisas. Entende? Então você economiza tempo aqui, entendeu? Ao invés de você adicionar uma nova, outra coisa aqui de lógica super nichada, que possivelmente a maioria das pessoas não vão conhecer, entende? Eu acho que o Miorin tá falando sobre isso aqui agora, porque é bem conhecido aqui da audiência, né, da nossa bolha, que o Gustavo Machado nega aquela correlação rígida entre estrutura e superestrutura, né? Então, muitos marxistas, inclusive aqui no YouTube brasileiro, têm essa correlação bem rígida, que é um marxismo talvez até mais disseminado que o do Gustavo Machado, mas ele tem uma tese toda para mostrar que Marx não tem uma teoria geral da história, né? Acho que ele tem livro sobre isso, inclusive. Então, acho que é esse ponto aqui que o Miorin tá trazendo. Você nega essa questão da causalidade. E aí? Eu só respondo no momento da resposta. Então, vamos lá. Nossa, a gente pode listar aqui dezenas de axiomas que são coisas que são comuns, que estão presentes em toda a história humana, e é justamente porque está presente em toda a história humana que a importância é reduzidíssima, quase nada. Porque se nós vivemos ao longo da nossa história em formas históricas tão diferentes, com características tão diferentes, a tal ponto que quando a gente vai estudar sociedades mais antigas, a gente tem até dificuldade de entender por que eles pensavam isso, por que eles iam naquela direção, por que vários termos que eles usavam, por exemplo, é tão difícil da gente entender, e os nossos não fazem sentido na realidade deles. Só para citar um exemplo que eu sempre trato aqui: o capital definido enquanto você aplicar valor na forma de dinheiro para obter mais dinheiro. Já falei que isso aí é um negócio considerado absurdo ao longo da maioria da história humana. Se as sociedades são tão específicas em relação a elas, quer dizer que o aspecto que é comum entre elas não pode explicar nenhuma delas. Eu tenho que ir para o que é específico, entender a forma de organização social, né? Eu poderia criar vários axiomas, né, autoevidentes e refutáveis a lá Mises com a sua ação humana. Por exemplo, em toda forma de sociedade, os homens trabalham. E que isso tem gente que acha que isso é marxismo, né? Por isso, para Marx, por exemplo, isso não diz nada. A questão é a gente entender as formas de trabalho em todas elas, que são muito diferentes. Eu poderia falar assim: em toda forma de sociedade, os homens produzem valores de uso, ou seja, coisas que servem de alguma forma para atender às suas necessidades. Está presente em toda forma de sociedade. Eu poderia falar assim: em toda forma de sociedade, os homens cooperam entre si para poder fazer isso. Tá, então inventei o quarto axioma aqui para a gente explicar toda a realidade humana. Entendeu? Então, tudo aquilo que você pode encontrar presente, tal como está sendo descrito, em toda forma de sociedade, é um aspecto isolado, que é uma abstração que não explica nenhuma delas, porque essas formas de sociedade são diferentes. Então, um aspecto em comum não pode explicá-las. Então, vamos lá, né? Em toda forma de sociedade, você não tá me dizendo que eu tenho que partir daquilo que é material para entender o que se constrói em cima daquilo que é material? Não é aplicável a todas? Então, se é tão geral a ponto de não explicar nada, então até o princípio marxista aqui da análise material cai por terra. Pronto, checkmate, gente. Próximo. Entendeu? Cadê o próximo debate? Ia acabar aqui. Tá entendendo? Então, certamente, essa questão que você falou aí, usando a teoria dos conjuntos, eu rejeito isso aí cabalmente. Se nós vivemos uma sociedade capitalista como uma sociedade específica, uma sociedade onde as mercadorias se generalizam, não é que há mercado no capitalismo, havia mercado no Egito Antigo, mas a enorme minoria das coisas eram produzidas para o mercado. Onde o mercado se generaliza, onde as pessoas perdem o vínculo direto com aquilo que ela precisa para sobreviver, ela só consegue pelo mercado de trabalho, não está vinculada à terra, aos instrumentos, às cooperativas. Uma sociedade específica, uma sociedade que está orientada, o cerne da sociedade, não a atendimento de necessidades e valores de uso. O atendimento de necessidades vai de contrabando nessa coisa toda. Está orientado o quê? A lucratividade, a acumulação de capital, dinheiro, a coisa dos últimos séculos, completamente inédito. Você vai achar uma exceçãozinha ou outra em milênios da história. Se ela tem essas características específicas, que inclusive façam com que os indivíduos ajam de formas antes inconcebíveis. Por exemplo, o indivíduo, a ação humana do indivíduo que hoje rege a nossa sociedade, visando acumular por acumular, essa ação humana era inconcebível em quase toda a história humana. Eu já falei que na Grécia isso chegou a acontecer nos casinhos muito específicos, e olha que é uma exceção, nas minas de Lauro, lá minas de prata, e a prata era muito útil para a Grécia, porque eles passaram a comprar trigo, o terreno grego era muito improdutivo para o trigo, era muito produtivo para azeitona e uva, e muito improdutivo para o trigo, só que você não sobrevive, né, tomando azeite e vinho o dia inteiro, eles precisavam do trigo. Até que eles falaram: opa, nosso terreno é bom, a gente vai fazer muito azeite, vinho, vender e vai comprar o trigo lá de fora, mas não dava, sem a prata não dava. Então quem tocava o empreendimento da prata, realmente acumulava por acumular. Cara, Sófocles, que é um dramaturgo, fala que
narra isso como um absurdo, Platão narra isso como um absurdo, Aristóteles narra isso como um absurdo, todos os registros que a gente tem, fala, como é que pode assim, o cara tá aplicando prata para extrair mais prata, isso não tem nenhum sentido, isso é uma relação irracional, hoje pra gente isso é natural. Né? Isso porque a Grécia ainda essa coisa era mais desenvolvida, fora de lá a gente não consegue nem conceber isso aí. Tá entendendo? Então veja, o problema, meu caro Miorim, é que em cada ação humana, e aí você não respondeu de novo a pergunta anterior que eu fiz sobre os indivíduos, né? Qualquer escolha que se faz, você faz a escolha sobre condições. Que mudam, inclusive, ao longo da história. Existem condições concretas, materiais, sociais, humanas, que antecedem a qualquer escolha. A ideia do Mises, que funda tudo na escolha, sabe o que Mises faz? Ele universaliza a característica do mercado financeiro para toda a história da humanidade. Que são lá indivíduos com seu capital, escolhendo onde vão colocar, onde vão alocar e etc. A enorme maioria da sociedade não tem direito a praticamente escolha nenhuma. Não faz praticamente escolha nenhuma. Eles são obrigados a seguir determinados caminhos para sobreviver. Formalmente, a escolha existe. O capitalismo, formalmente você pode fazer o que você tem que fazer, mas eu tenho que aceitar aquele emprego merda, que é o único que eu tenho, porque eu tenho que trabalhar naquilo ali para conseguir sobreviver. Tá entendendo? Você poderia não ter escolhido não fazer isso, você teria morrido. Tá entendendo? Eu escolheria morar em outro bairro, mas eu não tenho condições de morar em outro bairro que eu não consigo pagar. Para 90% da humanidade, ele não tem escolha nenhuma nas questões substanciais, só tem escolhas em questões triviais e de menor relevância. Então, Mises explica o mundo inteiro a partir da ação humana, da menor necessidade, a satisfação da necessidade, a maior satisfação da necessidade, porque ele está projetando a perspectiva do mercado. Ele adora exemplos do mercado financeiro, me lembro que nesse livro aí tem alguns. Né? Ele está universalizando uma característica do mercado financeiro, típico aqui da Faria Lima, inclusive, para tentar explicar. Não é nem a nossa sociedade inteira, o que já seria terrível, já seria bizarro. Não, é toda a história da humanidade. Inclusive em forma de sociedade onde a ideia de indivíduo não faz sentido, fora da sociedade. Não faz sentido. E faz essas deduções, não é que ele acredita que tem uma razão que pode descobrir tudo, mas usando uma lógica que ele acredita que você não respondeu, que ela é una, universal, a priori. Então eu consigo fazer todas essas deduções que ele vai usar para validar os casos empíricos usando essa lógica, que ele acredita por fé, porque como você bem mencionou antes, tem dezenas de outras lógicas existentes. Por que não outra lógica? No marxismo isso não é problema. A gente pode usar todas as lógicas, desde que elas se adequem ao processo que nós estamos analisando. Então dá pra usar todas as lógicas, né? Será, Gustavo Machado, que o senhor não sabe que existem lógicas que são incompatíveis entre si também? Ou dá pra usar tudo ao mesmo tempo mesmo assim, né? Será que você consegue ser tão abrangente, excluir tudo e abranger tudo ao mesmo tempo assim? Sabe, você vai ter lógicas que têm pressupostos, que têm aplicações que você não pode sobrepor uma lógica a outra. Não tem como aplicar todas ao mesmo tempo, se for como é que é, unificado pela realidade material. É uma visão muito ingênua, né, gente? Muito ingênua de lógica. Assim, olha, com o que ele dizia antes, eu tava até concordando com muita coisa, né, da visão limitada do Mises, que tem um monte de problema. Olha, quando eu fazia aquelas simulações da ONU, né, de relações internacionais, eu ganhei isso daqui, um prêmio uma vez, quando eu fui melhor delegação, né, Teoria e História. Aqui, né, Teoria e História do Mises, né. Li esse livro aqui, na época mesmo já não tinha gostado, porque eu vi que tem um monte de coisa furada, e muita coisa que o Mises fala, não é só no que eu falei antes da caracterização da ação humana, não. Mas uma coisa que eu acho que foi meio um espantalho aqui do Gustavo, de repente vocês aí que tem mais relação com essa tradição podem até me dizer se eu estou, né, acertando, é que parece que tem um espantalho aí sobre a compreensão do Mises, por exemplo, do otimismo dele em relação à razão. A razão para Mises não explica tudo, tanto é que ele não acredita que as ações dos homens são, assim, de todo previsíveis, né? Existe uma imprevisibilidade muito grande. Ele fala sobre isso nesse livro que eu mostrei aqui, por exemplo, em alguns momentos, mostrando que a gente pode ter, né, tentar supor como eu posso dizer, a regularidade da natureza, mas da ação humana parece que é uma coisa que escapa ao resto da natureza, né? Então ele parte de uma imprevisibilidade, né? Ou seja, uma certa imprevisibilidade que a gente tem que supor da parte da ação humana, né? Então existem coisas que não entram aí redondinhas, né, na razão, explicando tudo. Pelo menos teve um momento aí da fala do Gustavo que pareceu implicar isso daí, tá bom? Se eu estiver enganado, vocês me avisam. Desde que elas respondam, descrevam o processo que nós estamos analisando. Nós partimos da realidade, dos fenômenos concretamente existentes. Não aceitamos eles tal como estão, queremos entendê-los, queremos explicá-los. E é por isso que toda a economia que se desenvolveu do último quarto século XIX até hoje, com os marginalistas, é o suprassumo da vulgaridade científica, que a pergunta da produção da riqueza, como ela é produzida, desapareceu com a anedota de que o valor é subjetivo. E aí agora a economia, essa pseudociência que hoje domina as universidades, para mim toda a economia é pseudociência, a economia nada mais faz do que descrever as operações que estão acontecendo no mercado sem procurar entender por que é assim. Estourou dois já, viu, Machado? Agora o Gustavo, né, foi all-in aqui nessa, né? Toda a economia é pseudociência. Não sei o que o pessoal vai achar disso, né? Alguém já comentou sobre isso? Será? De ele achar que tudo é pseudociência? Olha, tem algumas afirmações que o pessoal faz, assim, principalmente nesse mercado, quem trabalha com mercado financeiro, investimento de bolsa de valores, enriquecer rápido, que pra mim é quase a mesma coisa que a astrologia. Mas colocar toda a economia dentro da pseudociência, né, sendo que você tem dentro de alguns parâmetros, né, de demarcação científica, alguns que colocam critérios do próprio charlatanismo, né, de tentar enganar as pessoas, dissuadir do correto. Você dizer que toda a economia, tudo que se produz é pseudociência, é uma afirmação muito forte, hein?
pra não dizer logo errada, né? Mas assim, eu, por exemplo, tenho várias críticas enquanto a economia e enquanto ciência, como, por exemplo, eu achar que a economia não tem bem um estudo de objeto, não tem bem delimitado qual é o objeto formal da sua ciência. Né, que é uma crítica de viés mais aristotélico que faz todo sentido, inclusive, dentro da própria filosofia da ciência hoje também, né, quando a gente analisa o objeto de estudo das ciências. Posso falar que existem problemas ali de predição, posso falar que existem problemas não só de definição, mas de mensuração de resultados. O que é crescer economicamente, né, como que você determina a riqueza de uma nação, o problema da dívida pública. Tem muitas dessas questões para as quais a economia não deu respostas suficientes ainda, né. Existem algumas respostas melhores do que outras, mas você dizer que tudo, ele falou assim, toda a economia é pseudociência, aí já é demais. Ah, beleza. Então já fico por aqui. Para ser tratada. A primeira delas, o que eu procurei mostrar é que tudo aquilo que é universal, nada disso pode ser axiomático, pode ser axioma. A sociedade humana não pode ser tratada de forma axiomática. Nem mesmo sob vista da necessidade da análise de você pegar primeiro o aspecto material, né, o fenômeno que está aparecendo para você explicar o resto? Como eu falei antes, fica aí a dúvida, hein? Justamente porque, por ser universal, não pode explicar nada que acontece na sociedade humana, porque sobre a base desses aspectos universais, a sociedade muda substancialmente o tempo inteiro. E aí eu dei os exemplos na resposta a sociedade muda substancialmente o tempo inteiro. Isso não é um axioma? Passada, eu não vou nem voltar. Então o que eu estou negando é a possibilidade de usar método axiomático, ou seja, que parte de um dogma, axioma é isso, é dogma, que parte de um dogma para poder deduzir a sociedade inteira. E volto a insistir, a lógica matemática, para mim, está tudo submetido aos fenômenos da realidade. Então, 2 mais 2 é sempre 4. É mesmo. Quanto que é 2 quilos de tomate mais 2 metros de tecido? Não faz sentido a pergunta. As coisas, para se somarem, elas precisam ser qualitativamente iguais quanto àquele aspecto que você está considerando. E mais, elas têm que se somarem, porque senão já pode ficar somando coisas aí que não tem sentido nenhum. Então, nem a matemática, nada disso tem qualquer validade que independa, exceto enquanto sistema formal, né? As regras internas, mas isso não tem qualquer validade na realidade se aquilo não se adequar à realidade. Portanto, eu não posso tirar conclusão lógica nenhuma de axioma nenhum, se eu não estiver analisando os processos reais que estão acontecendo. Né? Então, nem a lógica eu aceito como sendo capaz de provar o que quer que seja, se essa lógica não corresponder a processos reais bem determinados. Então, não é eu faço todo um aparato lógico, como faz Mises, vou aqui tergiversando, tagarelando, fazendo um monte de deduções a partir daquele axioma, e agora eu vou lá validar essa coisa no mundo. E o problema é que no axioma dele, e de qualquer outro, já está contido tudo aquilo que ele quer demonstrar. Por isso que esses métodos axiomáticos são puramente tautológicos. Diz o mesmo do mesmo. Ou seja, tudo aquilo que ele quer defender para a sociedade já está contido nas premissas que ele assumiu. O marxista, vocês não precisam acreditar em nós não a conclusão segue as premissas, né, gente? Gente, é uma visão tão ingênua de lógica que eu fico aqui abismado. Eu tô aqui sem saber direito o que falar. Que ainda há pouco ele falou... ele tá dizendo assim que não adianta você ter um sistema formal coerente se ele não se adequa à realidade. Mas então, senhor Gustavo Machado, você tem que explicar muita coisa aí, né? Eu não sei nem direito como classificar a posição dele, porque parece uma posição meio relacionista, né? De pensar que existem alguns aspectos que vão evoluindo e por isso a gente tem que evoluir também as formas de sistemas formais para entender essa complexidade toda que vai se mudando e tal. Mas... eu não sei, é uma posição que eu acho que eu nunca vi um teórico de lógica defender exatamente o que ele está dizendo aqui. Né? Mas assim, no máximo acho que a gente pode dizer isso, ele é uma posição relacionista, está defendendo uma espécie de pluralismo lógico, existem várias lógicas que podem ser válidas pelo que ele está dizendo. O ponto é que ainda há pouco ele tinha falado que você podia usar todos ao mesmo tempo se adequassem à realidade, e aí é que tá, né, para justamente você interpretar o que é a realidade, você precisa de categorias e precisa demarcar bem algumas coisas, porque como eu já falei antes, tem algumas lógicas que aceitam você trabalhar com contradições. Senhor Gustavo Machado, você está dizendo que existem, aparentemente, contradições na realidade. Então você não vai conseguir usar todas as lógicas ao mesmo tempo para explicar isso. Entende? Porque existem lógicas que não trabalham com isso. Existem as lógicas clássicas, e olha, ele está falando o tempo todo disso, né? Que hoje a ciência já superou a lógica aristotélica, não sei o quê. Gente, tem muitos lógicos ainda aristotélicos, né? Neo-aristotélicos. O monismo lógico, eu acho que ainda deve ser a posição, talvez, aí mais divulgada, né? O que tem de publicação aí, falando sobre, talvez até uma espécie de unidade das lógicas, um projeto que consiga mostrar como que elas podem ser unificadas de alguma forma, sabe? O que o Gustavo tá falando aqui não tem quase nenhum sentido, gente. Quase nenhum sentido, misericórdia. Partimos de nenhuma premissa universal. Nós partimos dos fenômenos e examinamos. Vocês podem até olhar as análises dos nossos fenômenos e tentar identificar os erros, e a gente discute. Mas a gente não parte de dogma nenhum, não parte de preceito conceitual nenhum para ser aplicado à realidade. Que tal a necessidade de avaliar a realidade para se poder chegar a alguma conclusão sobre aquela forma de sociedade? Não é uma necessidade? Não tem pretensão de universalidade? Ai. Então, outra legal também, eu vou aproveitar para discutir, e outra, você mencionou, que bom que você mencionou a questão do indivíduo aí no final, e dá para dar mais concreção ainda do que eu estava falando. Olha que loucura. Ele fala que os estoicos falam muito dos indivíduos. O estoicismo, a escola que se vai desenvolver na decadência da filosofia grega, justamente quando a comunidade grega, pela conquista macedônica, do nosso famoso Alexandre o Grande, se desmorona.
E eles perderam aquele vínculo, aquela participação na polis que existia antes. E por isso que eles passam a ser extremamente pessimistas e com um sentimento individual pessimista, mas o vínculo comunal era tão grande que eles ainda tinham uma ideia do cosmos, do qual participa todo mundo. E eles pensavam, eles enquanto indivíduos ali, em busca da atraxia, que era assim, um estado de não perturbação da alma, em relação a esse cosmos, porque eles também não conseguiam se ver nem nesse caso como indivíduo isolado que a gente pensa hoje, que parece que não depende da sociedade para nada, porque o nosso vínculo com a sociedade se dá todo mediado por dinheiro. A gente acha que a gente é responsável por tudo, mas eu acho que não tem nada aqui nessa sala que foi um de nós que produziu. E talvez nenhum de nós aqui tenha a técnica para fazer absolutamente nada disso. E a gente não percebe que se é verdade que a sociedade deve oferecer espaço para decisões que são puramente nossas, nós também temos obrigações para com a sociedade. O marxismo é isso. Né? O que diz respeito à sociedade, nós decidimos coletivamente. O que diz respeito ao que eu me apropriei, aí eu faço o que eu bem entender. Mas não é a ideia do liberalismo de cada um faz o que quiser. Né? E, evidentemente, isso não pode ser aplicado ao tal do axioma da ação humana, porque na ação individual... Liberalismo não diz que cada um faz o que quiser, tá? Outro espantalho aqui. Tem condicionantes sociais que determinam todas as ações e, portanto, tem que ser examinado primeiro. Pelo menos liberalismo clássico, né, gente? Já falei com vocês aqui, 3 pilares, quem que lembra? Constitucionalismo, teoria dos direitos humanos e economia clássica, né? Que o Merchior fala, eu já falei disso aqui no canal. Liberalismo não diz que você pode fazer o que você quiser justamente pelo aspecto do constitucionalismo, direitos humanos, enfim. Então, quando o marxismo vai, por exemplo, focar, em primeiro lugar, na estrutura, que as pessoas chamam de estrutura econômica, é pelo simples fato que a sociedade tem uma lógica reprodutiva, ou seja, a gente... Um minuto de resposta. Tá, falta um. Depois da pergunta. A gente não recria a sociedade todos os dias, e tem alguns aspectos que a sociedade precisa reproduzir necessariamente para ela continuar existindo. Então, eu preciso analisar esses aspectos necessários para depois ir ao campo de possibilidades, para depois ir ao campo de escolhas. Por exemplo, quando o marxismo quer lutar para fazer uma revolução, é porque a gente avalia que, primeiro, há a possibilidade disso acontecer e é necessário a gente fazer para não caminhar para o abismo. É baseado nessa análise, que a gente quer disputar a consciência das pessoas para lutar por esse caminho. Então, a escolha aqui não é isolada, ela não vem de um axioma abstrato, e nem de uma aplicação lógica externa, que independe da análise do processo. Né? E é por esse caráter reprodutivo, inclusive, que causalidade é das categorias mais fracas que existem na história da filosofia. Né? Não é que não exista causa, mas, veja, a causa remete a um elemento, que remete a um elemento, que remete a um elemento, onde é que isso vai parar? A sociedade, essas coisas se repetem. Essas coisas se repetem. E onde está a causa primeira? Você vai lá e estabelece dogmaticamente uma parada. Para dar um exemplo prático aqui, eu vou entrar no tempo da minha pergunta, tá? Que a minha pergunta vai ser rápida. Para dar um exemplo prático aqui, como é que causalidade não é que não existe, mas é uma categoria fraca, frágil, que explica porra nenhuma. Nós, sem razão, o primeiro livro do Capital, Marx não utiliza isso em lugar nenhum. Só para criticar, em alguns momentos. O que causou a crise de 2008? Causou a crise de 2008 foi as hipotecas hipervalorizadas de imóveis lá nos Estados Unidos. Tá, tudo bem, mas as pessoas deram calote nas hipotecas. Mas por que as pessoas deram calote nas hipotecas? Qual que é a causa disso? Por que as pessoas deram calote nas hipotecas? Porque se desvalorizou o preço dos imóveis. O imóvel valia 300 mil, passou a valer 150, a pessoa estava endividada, fez a dívida lá quando valia 300, ela tinha que pagar mais que o imóvel valia. Então foi isso que causou. Mas por que o imóvel desvalorizou? Ora, desvalorizou porque as pessoas passaram a comprar menos imóveis e teve oferta demais. E por que as pessoas passaram a comprar menos imóveis? Porque o poder de compra da massa da classe trabalhadora dos Estados Unidos reduziu, porque eles passaram a não ter mais o poder de compra que eles tinham antes e a produção de imóveis continuou no mesmo patamar. E por que o poder de compra diminuiu? Porque o salário reduziu, o poder de compra do salário reduziu, porque o desemprego aumentou, porque o emprego de alta qualificação saiu dos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você chegou na sociedade inteira. Você não chega na causa primeira. Você tá entendendo? Que é a partir do qual explica todo o resto. Causa vai te dando uma ordem, só que a sociedade é uma estrutura reprodutiva. Qualquer causa primeira que você coloca é arbitrário. Você fez um corte arbitrário ali, criou uma causa unilateral. Causa não explica nada. Carlos Alberto, eu vou me matar aqui na tua frente. Ai, gente, só o pessoal da bolha vai entender a referência. Carlos Alberto, eu vou me matar aqui na tua frente. Ô, Gustavo, eu vou me matar aqui na tua frente, né? Gente, mas, olha, vamos partir do básico aqui, né? A última coisa que ele começou a dizer. Quer dizer, então, que pro Gustavo, para você recorrer à causalidade, você tem que esgotar toda a cadeia causal que você está investigando? Isso nenhum aristotélico defendeu, sabe-se lá em quantos milênios. Nenhum! Vamos lá, né? Para Aristóteles a gente sabe que existem 4 causas, né? Formal, material, eficiente, final. 4 causas. Então assim, eu, por exemplo, tenho uma causa eficiente, que foram os meus pais. Claro, outras coisas cooperaram para que eles se encontrassem, aí, enfim, nós tivéssemos aqui o Fujita vivo, né, para conversar com vocês hoje pelo YouTube. Quer dizer que eu preciso saber quem que é o meu tataravô para poder dizer que isso já explicou aqui o que é o eu estar presencialmente hoje? Eu suponho que existe o meu tataravô, já sei que isso é uma causa também mais remota, né, na minha cadeia ali causal, mas eu já posso dizer sim que eu tenho uma explicação baseada em causalidade, com o que eu já sei, com o que eu sei. Gente, que coisa mais absurda. De onde se tira a ideia de que pra você ter qualquer explicação, porque ele tá falando que não explica nada, causalidade não explica nada, então pra você ter qualquer explicação você tem que saber todo o processo, esgotar todas as causas.
Tem até uma discussão entre os analíticos que você pode descrever quase ad infinito ali as condições de causa, de alguns tipos de causalidade. Posso até, de repente, trazer para vocês depois aqui umas discussões muito interessantes disso com o Donald Davidson, que é um filósofo que eu, assim, eu super recomendo para vocês conhecerem. Acho que já mencionei em outros momentos aqui também. Mas, assim, gente, sabe, de onde o senhor Gustavo Machado tá tirando isso? Não faz o menor sentido. Entende? De onde? De onde? Quem que é o aristotélico? Quem que é o filósofo medieval que falou isso? Claro que quanto mais você conhece dos aspectos causais, mais você tem um conhecimento mais perfeito, tudo bem. Mas você já tem uma explicação, mesmo que imperfeita, na maioria dos casos. Que o processo todo que a gente conhece, a cadeia causal completa que a gente conhece é quase nenhuma. A gente não esgota o conhecimento de quase nada, né? Então, assim, sabe, é impressionante o que ele tá falando aqui, é impressionante. E lembrando uma coisa, né, como a gente já viu também aqui quando eu expliquei sobre causalidade, quando o Benítez estava atacando a causalidade lá atrás, é que, sabe, a causalidade já está implicada na nossa própria forma de conceber a realidade. Né, quando a gente tem essa estrutura até mesmo gramatical, se isto, logo aquilo, a gente já está se expressando de uma forma causal. Então fugir da causalidade aqui é fugir, de fato, de um corpo explicativo que é talvez um dos mais fortes de que a gente dispõe, sabe? Que está imbricado dentro até da própria cognição humana. Né, quando a gente vai falar sobre as categorias do entendimento, melhor dizendo, isso fica até mais claro lá. Já expliquei isso. Veja o meu vídeo sobre o Matheus Benítez falando sobre a causalidade, mostrando, por exemplo, que as objeções do Russell, do David Hume, aquilo ali não faz nem cócegas para a teoria da causalidade. Nem cócegas. Isso a gente levar em consideração só a causa eficiente. Porque quando entra nos aspectos de causa formal, estrutura ontológica da realidade, né, de forma mais detida, eles sequer tentam adentrar, né? Causa não explica nada. É uma da categoria das mais fracas que existe. Né? É da mais fraca que existe, né? E é outra coisa que eu lembrei de falar agora. E ele ainda falou assim, não, que Marx não recorre isso em nenhum momento. Olha, faz muito tempo também que eu li o Capital, mas eu tenho certeza de que você vai encontrar exemplos lá. Um que me vem à mente agora, não lembro agora se é o capítulo 3 do livro 1, mas quando ele está explicando, por exemplo, ali, sobre a transição de que os impostos passaram a ser pagos não in natura, mas pelo dinheiro. E que aquilo foi uma causa de miséria em muitos exemplos de sociedade, inclusive, ou principalmente, acho que o exemplo principal que ele dá, salvo engano, ou é um dos exemplos, que foi na sociedade francesa, na época de Luís XIV, quando aí a gente já não tinha mais a cobrança de impostos in natura, mas pela moeda, pelo dinheiro. Né? Então você tem ali o Marx falando que uma coisa causou a outra. A miséria ali, o agravamento da situação social se deu por causa dessa transição. E ele mostrou outros exemplos também. Você tem outros exemplos aí no Capital sobre isso, sobre causalidade, Marx recorrendo a isso. No marxismo, o papel de causalidade tem é restritíssimo, é extremamente restrito. Quando você está falando de causa, é porque não tem importância. Quer dizer só o seguinte, é aquele âmbito ali que você tem que estudar para entender. Né? Vou para minha pergunta. Tá. E Santa... Gente, eu vou parar por aqui. Eu não sei se vocês vão querer uma parte 2 disso. Eles avançam bastante aí nesse debate. Cheguei nem em 1/3 do debate. Tem quase 4 horas de debate. Eu estou em 1 hora e 13 minutos. Mas esse vídeo já está muito grande. Então, assim, se vocês quiserem aí, eu continuo reagindo. Coloquem nos comentários. Mas, pra mim, assim, o resumo do debate é: o Gustavo Machado está falando coisas bem absurdas. Algumas críticas dele, a Mises, eu concedo. O Miorin, pra mim, tinha a mão forte no debate. Mas ele não soube cortar todas as bolas que o Gustavo levantou. O Gustavo levantou todas que o Miorin podia cortar com toda a força do mundo, mas ele preferiu talvez a pior estratégia aqui de embate contra o Gustavo Machado, tanto contra o Gustavo quanto em relação a persuadir o público, né, que foram as duas opções que o Miorin deu no começo do debate. O Miorin poderia ter sido bem mais assertivo aí, não ir para várias teorizações e meter mais termos técnicos que poderiam ser resumidos em uma frase, algumas das quais eu exemplifiquei aqui, né? Ganhava mais tempo para dar mais ocasião para ele cortar o Gustavo, para ele mostrar as contradições. Né, todo esse problema lógico do Gustavo aqui poderia ser resolvido assim com 2, 3 objeções, entende? De mostrar, por exemplo, que o Gustavo Machado possivelmente não está atualizado sobre lógica clássica, sobre lógicas não clássicas, sobre pluralismo lógico, sobre relacionismo, sobre até mesmo pessimismo lógico, que às vezes o Gustavo parece um pessimista lógico, né? Como se a gente não conseguisse adequar perfeitamente quase em nenhum momento, né, a qualquer sistema formal lógico à realidade concreta, né, sendo que, na verdade, tudo tem um interesse aí da realidade, de nós utilizarmos, né, como ferramental lógico, aquilo que se adeque à realidade material, né, e aí você poderia justamente fazer essa pergunta, tá, e como que a gente julga qual que é a lógica que a gente utiliza em cada ocasião? Como que a gente julga essa adequação da lógica à realidade material, hein? Como que você faz esse julgamento? A princípio aí fica uma coisa tão arbitrária que parece que cair em uma espécie de viés, né? Você vai pegar aquela lógica que pra você corrobora a narrativa, muitas vezes é isso, tá? Não tô dizendo que o Gustavo defendeu isso aqui, mas a conclusão é quase essa, né? Abre margem pra isso daqui. Porque se você tem um objeto lá que tá dissociado de qualquer lógica, aí você vai ver todas as lógicas que estão no mercado. Vou pensar isso daqui pra aplicar, pra explicar o fenômeno. Qual que é o critério que você tá usando aqui? Não é um critério também que a gente vê, até mesmo em lógica material, como eu já discuti aqui no canal algumas vezes, né? Porque não existe só lógica formal, existe lógica material, né? A criteriologia, né? Como a gente falava antigamente, né? Então, assim, tem muita coisa aqui que o Gustavo teria que ler pra se atualizar mais, porque, gente, agora o Miorin, assim, perdeu uma chance de ouro
de ouro para conseguir mostrar que o Gustavo Machado tem essas deficiências e que as várias teses que ele estava tentando sustentar aqui não passam em um exame mais aprofundado, tá?